Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje decidi abrir este vídeo num outro local porque está um dia bom, coisa que também não é assim tão normal aqui na Alemanha, mas hoje está um excelente dia, então decidi fazer uma abertura um pouco diferente. No entanto, o vídeo de hoje é um vídeo muito sério e eu já aqui falei dos problemas de saúde que os bateristas podem vir a ter no futuro. O vídeo que fala sobre o problema das articulações, o problema nos pulsos, nos cotovelos, nos ombros também. No entanto, esqueci-me de um fator, de uma questão que é muito recorrente e eu tenho, inclusivamente conheço casos de bateristas mesmo, bateristas que estão com esse problema de certa forma muito grave e quase irreversível. No entanto, nós podemos evitar esse problema. Estou a falar do problema de audição. Com muitos anos de tocar, os bateristas, por norma, estão sujeitos a grandes picos de som e até de certa forma bastante agressivos, porque estamos praticamente sentados em cima do instrumento. E por ser um instrumento de características acústicas e muito forte, todo o som que ele transmite é muito prejudicial aos nossos ouvidos. Obviamente que podemos, nos concertos, normalmente não gostamos de utilizar nenhum tipo de proteção nos ouvidos, mas o conselho que eu dou, e depois vamos falar mais aprofundadamente sobre isto ainda neste vídeo, é proteções. Eu posso mostrar algumas das proteções que eu uso e que vocês deveriam usar quando estão em ensaios com a vossa banda ou mesmo até sozinhos. E muitas das vezes nós pensamos, estou a tocar de baixo, não vai fazer mal. Faz porque os picos de som que a nossa bateria dá por vezes são de tal maneira fortes e agressivos que nós não damos conta disso, mas prejudicam-nos bastante a nossa audição. Eu tenho casos de amigos meus bateristas, aí mesmo do Algarve, que estão com incapacidade quase total num dos ouvidos. Eu não vou aqui nomear o nome, mas é um baterista muito conhecido do Algarve. Ele confessou-me há poucos dias que está praticamente sem audição num dos ouvidos e com uma porcentagem já bastante grave no outro ouvido. Ora, eu penso que ninguém de nós e de vocês quer vir no futuro a ter isso. Eu também, durante muitos anos, não tomei atenção a esse fator, mas depois comecei a ouvir relatos de outros bateristas e aqui na Alemanha também conheço um caso de um rapaz que tem neste momento 34 anos e está completamente surdo. E ele era baterista e, segundo os médicos, foi derivado ao instrumento que ele ficou surdo, portanto com problemas auditivos. Não é só a bateria, mas é depois toda a munição que nós temos à volta. Normalmente o baterista gosta de ter uma munição forte e toda a munição que nós temos é bastante agradável quando estamos a tocar, é extremamente agradável para nós, muito bom e tal, mas vai minando o nosso sensor auditivo. Podemos evitar isso e é isso que eu pretendo que vocês, atuais bateristas e futuros bateristas, possam evitar esse problema, porque quando ele surgir, pouco ou nada há a fazer. Obviamente há os aparelhos auditivos e tudo mais, mas penso que todos nós queremos ou pretendemos evitar essa situação. E então vamos falar um pouco sobre isso e sobre o que se pode fazer para evitar vir a ter problemas auditivos.
derivado do nosso instrumento e alguns conselhos que eu posso eventualmente dar para vocês. Portanto, não saiam daí, o vídeo vai continuar, obviamente, não aqui neste magnífico estúdio, como estão a ver. Isto é no sítio onde eu moro, aqui na Alemanha. É um sítio espetacular e eu estou aqui a assistir, posso mostrar a vocês até, talvez. Estou a assistir aqui a um treino de futebol e lembrei-me de fazer o vídeo para vocês neste magnífico sítio, muito bonito, como estão a ver. Isto é perto de uma grande cidade que é Limburg, mas isto é uma aldeia um pouco a 6 km dessa cidade e é praticamente campo, é uma zona tranquila para uma pessoa como eu que faz rock e normalmente absorve, aí está, muita quantidade de som. A minha banda faz heavy metal e lógico, nós temos muita quantidade de som e por isso mesmo eu tomo bastantes precauções com essa situação. E é isso que eu quero alertar vocês e quero dizer como eu faço e como vocês podem também fazer. E nem é caro, é uma questão de nós termos cuidado com nós próprios. Portanto, não sai desse sítio, eu volto já, noutro sítio, claro, mas para vos aconselhar e para estarmos um bocadinho a falar. Tá? Até já. Drum School. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, saudações baterísticas para todos, como sempre, neste canal. E esta é a segunda parte do vídeo, do vídeo que eu comecei ontem, que foi gravado ao ar livre por uma questão de bom tempo e porque quis mostrar um pouco também do entorno aqui da zona onde eu vivo, que é muito bonita. Aliás, a Alemanha em geral é um país muito verde, que é uma cor que eu gosto muito, como está aqui o cenário atrás. Hoje voltamos ao normal cenário que eu costumo ter nos vídeos que faço, por enquanto, porque também hoje não dava para gravar fora do estúdio, da minha casa, digamos, o estúdio é a minha casa. Hoje o assunto que me traz aqui e tem a ver com bateristas, mas não tem a ver especificamente com nenhum exercício, nada do género. Tem a ver com as tais lesões que os músicos podem ter. Eu já fiz aqui um vídeo que está atrás, podem fazer o favor de ir ver, sobre lesões que os músicos bateristas podem ter ao longo dos anos com o tocar nas articulações, nos cotovelos, nos ombros e até a nível lombar, portanto. Mas esqueceu-me de um assunto que é muito importante, bastante importante e bastante sério, e que foi reavivado por um amigo meu que é baterista aí no Algarve, o Roger, é de Olhão. Muita gente conhece, ele é baixinho, mas uma pessoa top, super amigo, super experiente músico, super experiente baterista, já tocou EN bandas por o Algarve inteiro, em cover bands. E ele, em conversa que eu tive com ele, como tenho com vários outros colegas bateristas daí de Portugal, ele revelou-me uma situação algo dramática na parte dele. O Roger está com um problema de auditivo, ou seja, num dos lados já não houve praticamente nada e no outro está, suponho, com 70% de déficit auditivo. Portanto, o tema que me traz aqui hoje é precisamente aquilo que nós bateristas podemos vir a sofrer num futuro se não tomarmos cuidado e algumas precauções para evitar termos problemas auditivos. E esses problemas começam muito cedo, quando nós tocamos diariamente, ensaiamos, tocamos em shows em direto, ao vivo, mais estúdios, mais... Porquê? Porque eu disse na primeira parte do vídeo que nós bateristas estamos praticamente sentados em cima do instrumento, e é pura da verdade. Além do mais, o nosso instrumento é acústico e o primeiro a levar com o som dela, bateria, somos nós, os bateristas. E acreditem que é muito agradável ouvi-la, mas é doloroso para os nossos ouvidos.
nós nunca nos queixamos dessa dor, porque é uma dor que nós quase que, digamos, obtemos gratuitamente e de uma forma até temos algum prazer em ouvir aquele som todo, mas o facto, assumidamente, é que depois, mais tarde, e às vezes nem muito mais tarde, isso não tem muito a ver com os anos que se toca, tem a ver muito com a nossa sensibilidade auditiva, se é mais sensível, se é menos sensível, mas na maioria dos casos, quase todos os bateristas vão ter mais tarde ou mais cedo problemas auditivos, se não tomarem algumas precauções que eu aqui vou depois enumerar. O Roger confessou-me esta situação, não é caso único. Eu próprio tive um problema auditivo aqui há uns anos quando trabalhava no Casino de Vila Moura. Comecei no ouvido esquerdo a ouvir um zumbido tipo inseto ou tipo assobio, não sei definir bem, mas era uma coisa constante, um zzz constante que não me provocava dor, mas provocava-me incómodo. E eu depois consultei um médico onde ele me disse que eu tinha uma pequena infecção na membrana do meu ouvido. Fui felizmente tratado e bem tratado, e a partir daí tomei eu próprio, e também com o conselho médico, algumas precauções preventivas para que não viesse a ter problemas um dia mais tarde, como tem agora o Roger e como tem tantos outros bateristas portugueses e internacionais, como vocês vão aqui ver. Entretanto, eu depois desta conversa com o Roger decidi fazer uma pequena pesquisa e saber se estes problemas são mesmo reais, se acontecem frequentemente e a quem acontece. Realmente acontece frequentemente, é um dos males dos bateristas em termos digamos, de saúde, e que devemos tomar muita, mas muita atenção. Eu ontem mesmo fiz um teste, vou pôr aqui neste lado, por isso é que eu dei espaço, vou pôr aqui neste lado, um teste que eu fiz com um medidor de som, para ver qual eram os picos da minha bateria, os picos sonoros da minha bateria. E qual é o meu espanto, que a minha snare, a minha tarola, atinge picos como vocês estão a ver aqui. Eu depois vou pôr uma fotografia para vocês verem bem o gráfico. Estes picos que estão aqui a subir e a descer frequentemente, são todas as vezes que eu acentuava na snare com rimshot ou mesmo sem rimshot. Atinge praticamente 100 decibéis. É muito. Cada pico destes que vocês estão a ver aqui são agulhas a espetar na membrana do tímpano. São agulhas a espetar, autênticas. E é isto que nós temos de ter atenção, porque reparem uma coisa. Uma só música, vamos reduzir isto a uma questão. Um só compasso, vocês tocam na tarola pelo menos, no mínimo, 2 vezes. No segundo e no quarto compasso. Ok? Portanto, são 2 picos que, num compasso apenas, são 2 picos que vão entrar pelos vossos ouvidos adentro. Sem querer fazer nenhuma matemática rígida, se numa música só vocês tiverem 30 vezes picos destes, imagina num concerto inteiro. Quantas vezes esse som vos vai agredir? E eu posso testar, por isto que aqui pus, mas não só, que eu fiz o teste acústico a toda a bateria foi ontem que eu fiz isso. A nossa tarola e o nosso prato condutor, o ride, que chama-se ride, a parte do bell, são as peças que atingem picos mais altos e são aquelas que mais ferem o nosso ouvido, porque o bombo é muito pouco problemático, o grave pode afetar outra coisa qualquer, sei lá, o fígado, não sei, mas os nossos tímpanos não. Agora, a tarola é um ataque violentíssimo ao nosso sistema auditivo. E agora repara, estamos a falar de um concerto, vamos falar numa fase onde trabalhamos durante 20 anos, quase todos os dias, como eu trabalhei, ou
basta aos fins de semana. Mais ensaios durante a semana, porque os ensaios normalmente até duram mais tempo que o próprio concerto. Às vezes temos ensaios de 3 horas, até de 4 horas, e que estamos ali a amarrar o tempo todo, amarrar, entre aspas, a tocar o tempo todo e a absorver aquele som, que no fim vamos para casa todos satisfeitos, fiz um bom ensaio e tudo mais, e esquecemos, porque isto é uma, digamos que é uma, é algo silencioso, que vai aparecer mais tarde, e até no aparecer ela é silenciosa, nós nem nos apercebemos que deixamos de ouvir. Eu li uma reportagem sobre um baterista internacional, onde ele dizia que, eu já vou mencioná-lo aqui, onde ele dizia que só se apercebeu que estava com dificuldades auditivas quando a mulher lhe disse que ele ouvia televisão extremamente alta. Era o único da família que punha o volume quase no máximo para conseguir perceber o que estava a ser dito na televisão. De resto, mais ninguém da família, toda a gente da família baixava o som para ter um som normal. Ele já precisava de mais quantidade de volume para ouvir. Depois o problema é que nós bateristas, quando vamos tendo problemas auditivos, quando eles vão aparecendo, ao não nos apercebermos dessa situação, o que é que nós queremos? Mais som. Porque se deixamos de ouvir, queremos mais som. Quanto mais som, mais alto, mais picos atingem e mais nos vai danificar o nosso sistema auditivo. E acreditem que este é um daqueles problemas que não tem operação, portanto é irreversível. Ao ser irreversível, é algo que vai ficar connosco até aos nossos dias, ao final dos nossos dias. E suponho que ninguém quer, eu não quero e nenhum de vocês quer vir a ter de usar aparelhos, porque é algo estranho ao nosso corpo, mas que infelizmente é a solução de muita gente para ter um sistema de vida, uma qualidade de vida normal, digo eu. Eu vou dar aqui alguns exemplos de artistas que estão com problemas auditivos irreversíveis e crónicos e graves. Ozzy Osbourne, toda a gente conhece, o Ozzy Osbourne tem a sua audição a zero, portanto não ouve nada, ele só ouve através de aparelhos auditivos e que no caso dele, que é uma pessoa com bastante dinheiro, será relativamente fácil adquirir os melhores aparelhos auditivos. Para vocês, para a grande maioria de nós até, não é assim tão fácil, ainda mais no nosso sistema de saúde em Portugal deficitário como é. Suponho, não tenho a certeza, mas suponho que não comparticipa. Se alguém souber, façam um comentário e digam-me, porque eu não sei. Suponho que nem comparticipa aparelhos auditivos para pessoas que tenham este tipo de problemas. Portanto, temos que ser nós a cuidar de nós próprios e a tomar cuidado com aquilo que nós fazemos e que não queremos deixar de fazer, que é tocar bateria, é tocar o nosso instrumento e ter problemas. Eric Clapton, excelente guitarrista de blues e jazz e todo o género de música, um dos melhores guitarristas do mundo. O Eric Clapton, para além de outros problemas que ele tem, reumatismo, qualquer coisa, ele tem também um problema de auditivo bastante grave. Em ambos os ouvidos ele está com uma média de 70% a 80% a menos, portanto também já usa aparelho. A Barbra Streisand, uma cantora de soul americano, e blues e jazz, uma excelente cantora. A Barbra Streisand, a outra que também se calhar levou anos a absorver som e também está o mesmo problema. O Chris Martin, que é um ator, vocês devem conhecer o Chris Martin, mas ele também é músico, também tem uma banda, suponho que de blues, parece-me, e também durante muitos anos tocou e toca. Também é outro, neste caso um ator que tem problemas auditivos muito graves derivados à sua profissão. Estas exposições frequentes a altas frequências de som que nos dificultam o ouvido começam por sentir esses sons esquisitos. Eu por acaso falei com o Roger e até está assim semi-combinado uma entrevista com ele
Não sei ainda se vai haver espaço para eu colocar neste vídeo, mas se não houver eu colocarei noutro qualquer, mas eu quero fazer uma entrevista com o Roger sobre este assunto. Ele dispôs, muitos poderão não querer divulgar o seu problema, mas o Roger, porque é uma pessoa, e é uma excelente pessoa que eu conheço pessoalmente há muitos anos, dispôs-se a dar essa entrevista, que serve ao fim e ao cabo também como exemplo do que não se deve fazer para vocês. E não pensem que isto acontece com pessoas com 40 ou 50 anos. Acontece com toda a gente. Eu próprio conheço um rapaz aqui alemão que é baterista, ou pelo menos era, porque ele parece que agora parou, que tem 34 anos e há 10 anos que sofre de problemas auditivos e derivaram da sua atividade como músico. Ele estudou no conservatório, é um músico muito bem formado, teoricamente e tecnicamente muito bem formado. É uma pena que não tenha deixado de tocar. Eu há pouco tempo tive umas aulas com ele, tivemos umas aulas, um encontro entre os dois, onde falámos sobre muitos aspectos teóricos e não só, e onde ele me disse que de momento não estava a tocar, tinha deixado de tocar, tinha a bateria guardada na sua garagem, ou não sei o quê, por esse problema, e também já está a usar aparelho, e tem 34 anos. Portanto, meus amigos, não tem a ver com a idade disso, nada. Este é um dos problemas que pode surgir e tem a ver com a sensibilidade de cada um, auditiva de cada um. E não pensem que o vosso ouvido é mais resistente que o meu ou do que outro qualquer. Não. É da mesma forma. A membrana auditiva não é músculo, é uma membrana. E essa membrana pode ser afetada com a nossa atividade como bateristas. Nós não vamos deixar de tocar, eu não penso deixar, nem vocês também não, mas a única coisa é que temos que ser preventivos, temos que ter algum cuidado na nossa atividade para não nos vir a acontecer este tipo de problema, ok? Portanto, já aqui nomeei algumas pessoas. A nível clínico, os médicos, eu fui pesquisar e eles relatam aqui, eu tenho aqui os apontamentos, que essa deficiência que depois se torna galopante, zumbidos e falta de não conseguir ouvir à primeira uma conversa a 1 metro da pessoa, é definida pelos médicos como trauma acústico. Trauma acústico. Ora, penso que a única solução que os médicos dizem é prevenção e acompanhamento. Ou seja, mesmo se não tiverem nada, se sentirem perfeitamente, convém de vez em quando fazer algum tipo de reciclagem médica, ou seja, ir ao médico, fazer um teste aos vossos ouvidos e fazer uma prevenção, ou seja, usar tampões. Eu vou pôr aqui em baixo uma série de umas coisinhas que eu utilizo, uns tampões próprios. Aquilo ajeita-se com os dedos, faz-se o formato com os dedos, assim pontiagudo, coloca-se no ouvido e ele depois de estar dentro do ouvido, 10 ou 12 segundos depois começa a abrir e estanca o ouvido. Vocês não deixam de ouvir frequências nem de graves, nem de médios, nem de agudos. Conseguem falar com outra pessoa perfeitamente e ouvir a outra pessoa perfeitamente. Portanto, ele não vos impede de ouvirem. A única coisa que ele vos impede é que haja uma quantidade de som extrema a entrar pelo vosso ouvido de dentro e a danificar a vossa membrana auditiva, ok? E porque prejudicando hoje, amanhã, depois e assim sucessivamente, ao fim de algum tempo, e se calhar até ao fim de pouco tempo, depende da pessoa, como eu já disse, vocês vão ter graves problemas e acredita que é das piores coisas que pode existir, penso eu, será a falta de visão, perca de visão e a perca auditiva. São dois sensores que nós temos e que os músicos precisam bastante. O próprio Beethoven era surdo, mas isso talvez não tenha a ver com a quantidade de som que ele apanhava, porque suponho que na vida toda do Beethoven ele não apanhou tanta quantidade de som direto como eu já apanhei, porque parece-me óbvio, não é? Porque o estilo de música que eu toco e o estilo de música que ele tocava, mas no entanto o piano também tem notas bastante agressivas e
e timbres bastante agressivos, e ele seria por uma questão genética ou não, mas também ficou surdo. No entanto, mesmo surdo, compôs a nona sinfonia. Mas eu prefiro que nenhum de vocês, nem eu próprio, fiquemos com essa deficiência auditiva. Portanto, já sabem que trauma acústico é aquilo que os médicos chamam a este problema que os bateristas normalmente, e aqui estamos a falar de bateristas porque este é um canal para bateristas, mas outros músicos também sofrem desse problema. No entanto, o baterista é talvez aquele que mais problemas pode vir a ter a curto, médio prazo, numa banda, na sua banda. E eu já vou explicar porquê, porque uma banda em atividade debita decibéis incríveis, podem acreditar que é incríveis. Eu vou pôr aqui ao lado, há uma aplicação no telemóvel que eu baixei para o meu telemóvel já há muito tempo. Aliás, eu tinha outra e agora recentemente troquei por uma outra, mas que faz basicamente a mesma coisa, é mais atualizada do que a anterior. Esta aplicação que está aqui é muito boa e vocês podem baixar e frequentemente fazem vocês mesmos o vosso teste auditivo, porque ela vai-vos dizer se vocês estão com problema ou não estão com problema. Porque se ela vos disser que vocês estão a começar a ouvir já em decibéis muito baixos, ou seja, vocês já não conseguem atingir um grau auditivo superior, nessa altura é conveniente vocês irem ao médico, porque há sempre produtos vitamínicos até para reforçar a vossa membrana auricular e para que vocês e para que ela própria não esteja suscetível a apanhar uma infecção e perfurar o tímpano é para esquecer. Essa situação é mesmo irreversível, é fora de questão. Portanto, esta aplicação que eu pus aqui para vocês verem, baixem esta aplicação e vocês frequentemente a vocês próprios fazem o vosso teste. É muito fácil de saber, porque no lado direito ou esquerdo ele vai dando um som. Isto é feito com os escutadores, ele vai dando um sinal sonoro e esse sinal sonoro vai diminuindo conforme vai aumentando o teste. E vocês só têm que dizer se continuam a ouvir o sinal ou não continuam a ouvir o sinal. Quando vocês já não ouvirem, já não clicam e clicam então em já não ouço, e então depois o gráfico aparece, diz-lhes qual o vosso sensor no outro lado vai estar a escala com o vosso sensor auditivo, e vocês a partir daí começam a saber se da última vez, por exemplo, vocês ouviam até aos 130 decibéis e agora só ouvem até aos 100. Calma, aí já é um caso para vocês começarem a ter alguma preocupação. No entanto, independentemente desta aplicação que não vos cura, nem vos previne nada, simplesmente vos informa da vossa qualidade auditiva ou da vossa capacidade auditiva, é conveniente utilizar os tais tampõezinhos quando vão ensaiar, pelo menos ensaiar. Ao vivo, eu vou-vos confessar uma coisa, eu não uso, mas até ao vivo há alguns processos. Eu depois falei aqui na Alemanha com alguns técnicos de som e que me aconselharam a algumas situações. Por exemplo, nós bateristas gostamos de ter uma munição bem forte. Muitos até usam in-ears, eu também uso in-ear, mas só num dos lados, o outro gosto de ouvir o som acústico e gosto de ouvir o som forte. Normalmente até é um PA praticamente que está de um lado e do outro da bateria. A única coisa que me foi aconselhado fazer para minimamente prever alguns danos que essa munição me possa fazer foi afastá-la mais de mim, não a ter tão em cima de mim, afastá-la mais de mim, e em vez dos alto-falantes estarem diretamente aos meus ouvidos, estarem assim, os alto-falantes estarem um pouco mais virados para fora. Ou seja, eu continuo a ouvir todo o som, mas só que o som não vem diretamente aos meus ouvidos. Estão a perceber? Não vem de uma forma tão agressiva. Essa é uma das formas. Depois os ensaios, sempre com proteções auriculares, sempre. Mas é que é sempre mesmo. Se vocês estiverem a treinar no vosso pad, como eu aqui, tranquilo.
na vossa bateria, no vosso instrumento, sempre com os tais coisinhos que eu já vou pôr aqui em baixo uma fotografia para vocês verem, que são umas gomas, compra-se em qualquer loja de materiais até de construção. Há outras mais caras, mas que eu posso-vos garantir, eu já comprei, posso-vos garantir que o efeito é exatamente o mesmo. Estas que eu estou a dizer são que se compram para ter nas fábricas, onde haja máquinas a trabalhar, ou até para quem mergulha e não quer que a água entre para dentro dos ouvidos. Pronto, isto molda-se ao feitio do seu ouvido, de maneira que ela entra, depois coloca-se bem cá dentro, ela depois está dentro, nos próximos 10 segundos vai abrir e vai estancar o vosso ouvido, vai impedir que esse som todo vai entrar. Isto, atenção, que não é preciso estar a ensaiar com a vossa banda com um som potentíssimo. Um ensaio normal de vocês próprios em casa, como o meu amigo Mota faz quando está a tocar sozinho. Só isso chega para, como vocês viram aqui no gráfico que eu fiz com o medidor, os picos chegam aos 100 decibéis, atenção. E eu nem estava a tocar forte, juro-vos, nem estava a tocar forte, mas a Snare tem essa faculdade. Eu vou pôr aqui uma escala e vocês podem acompanhar o que eu vou ler aqui, que é para vocês repararem até que ponto é que o vosso ouvido pode aguentar determinados decibéis. Ora bem, durante 8 horas, podem ver, começa em cima, durante 8 horas o ouvido humano aguenta 85 decibéis. Ou seja, durante 8 horas, 85 decibéis durante 8 horas não vai ter uma repercussão muito drástica ou muito grande no vosso ouvido. Durante 4 horas, já estamos a baixar 4 horas, a 90 decibéis é tranquilo também. Durante 2 horas a 95 decibéis, está aqui na escala para vocês verem. Durante 45 minutos, 100 decibéis, não mais de 45 minutos. 30 minutos, 105 decibéis. Ou seja, se vocês estiverem a debitar, ou alguém ao vosso lado a debitar som a 105 decibéis, vocês também podem baixar uma aplicação para ter um medidor de decibéis para de vez em quando verem. Se alguém tiver a debitar som a 105 decibéis, como às vezes há discotecas que estão a debitar esse som, e nós estivemos ao pé da coluna, se tivermos mais de 30 minutos, passa a ser altamente prejudicial para o vosso ouvido. Mas é que é altamente prejudicial. 15 minutos a 110 decibéis, mais de 15 minutos já é assassinar o vosso ouvido. E durante 7 minutos a 115 decibéis. A partir dos 125 decibéis já não há nada a fazer, já vocês podem sentir sensibilidade, aquela sensibilidade que até dá para pôr o dedo assim dentro do ouvido. Em alguns casos dor e até chegar ao rompimento da própria membrana, ou seja, o som é de tal forma que rompe a vossa membrana. Não se esqueçam a agressividade que tem entre 125 e 130 decibéis. Agora eu vou-vos dizer outra coisa. Eu fiz uma pesquisa e uma banda de 4 músicos de rock, por exemplo, ou cover band, não interessa, ao vivo, debita uma média de 130 decibéis. Entre 124, 125 e 130 decibéis. Quando está a tocar. Agora reparem, nós estamos a absorver esses decibéis todos e estamos todos contentes. Estamos super felizes da vida. É a realidade. Mas não temos a noção do mal silencioso que esses decibéis nos estão a fazer. Há um filme sobre isto. Há um filme baseado na história de um baterista que fala exatamente, é uma história verídica contada por ele, que fala exatamente neste problema, onde ele diz que é um problema silencioso. Depois passa a ser o problema do silêncio. Porque vocês deixam de ouvir, é o problema do silêncio. Então ninguém quer ter silêncio na sua vida. A gente queremos ouvir. E muito menos andar com um aparelho, que é uma coisa estranha ao nosso corpo. Portanto,
Isto parece uma brincadeira, mas este vídeo é muito sério. É um aviso muito sério para todos, para mim também, para todos. Nós temos de ter muito cuidado mesmo. Portanto, reparem, uma banda chega a debitar entre 125 a 130 decibéis a tocar num bar, e quanto mais pequeno for o bar, pior. Portanto, nós estamos a absorver grandes quantidades de decibéis, o nosso ouvido está a sofrer enormidades e nós não temos a noção. Um dia, quando deixarmos de ouvir e fazemos como o Roger, que põe a televisão no máximo para conseguir ouvir, aí nós reparamos o mal que temos feito a nós próprios. Eu poderia estar aqui a enumerar N bateristas com problemas auditivos, mas vou enumerar apenas um, muito conhecido, de uma das bandas, talvez a melhor banda de rock ao vivo, na minha opinião, que existiu até hoje neste planeta, ao vivo e também em estúdio, mas especialmente ao vivo. Estou a falar dos Queen. O Roger Taylor, baterista dos Queen, atualmente o zero. Vocês sabiam disto? Eu sabia que ele tinha problemas auditivos, mas não sabia que ele atualmente ouvia zero. Não fazia a mínima ideia. O Roger Taylor continua a tocar, mas atualmente ele tem aparelhos implantados. Não são daqueles que colocar aqui, são implantados mesmo. Porque felizmente ele é uma pessoa com muito dinheiro e pode ter os melhores tratamentos, mas se lhe perguntarem, tenho quase a certeza e é óbvio que ele iria dizer que preferia não ter implante nenhum, preferia ter a sua audição normal. Mas o Roger começou a tocar muito cedo em pubs na Inglaterra. A primeira banda antes dos Queen chamava-se Smile. E no tempo dos Smile eles teriam 17, 16, 17, 18 anos e já tocavam em pubs e em cabos na Inglaterra. Portanto, reparem há quantos anos o Roger Taylor se leva levando de som. E depois nos Queen, nos mega concertos que eles faziam, eram quantidades exorbitantes de som. Estou a falar em 130 decibéis para uma banda normal. Imaginem os Queen ao vivo em Wembley. Eu nem quero imaginar, mas de certeza muito som. Os Queen ainda hoje trabalham, ainda hoje tocam, excetuando o caso do Freddie Mercury, que infelizmente faleceu, e do baixista, que após a morte do Freddie Mercury apenas subiu ao palco uma vez e foi no tributo feito precisamente ao Freddie Mercury. E depois disso ele nunca mais subiu a um palco, deixou de tocar, vive a sua vida pacata. Não é algo que eu acho muito aconselhável para um músico, deixar de tocar quando alguém tem uma paixão pela música como nós temos, mas respeito, máximo respect pela tomada de decisão dele. Ele não se sentia bem mais num palco sem estar acompanhado pelo seu grande amigo, que era o Freddie Mercury, amigo dele e de todos, né? E portanto, como eu disse há pouco, respect por essa decisão. Ele não quis tocar mais, portanto, mas os outros elementos, o Brian May e o Roger Taylor, continuam a tocar com um novo vocalista ou com vários vocalistas que eles já tiveram, mas continuam a fazer grandes concertos, e ainda bem, porque pelo menos eu falo por mim, porque sou fã e apreciador dos Queen. Para quem me conhece melhor sabe que é a minha grande referência como banda, sempre foi, e então acho bem que eles continuam a tocar. No entanto, Roger Taylor é um dos músicos bateristas a nível mundial que tem um seríssimo problema auditivo e completamente irreversível, porque não há operação possível. Portanto, ele fez uma operação, mas para fazer um implante auricular de aparelhos para poder ouvir. E se não fosse esse caso, ele não ouviria completamente mesmo nada, não é? Portanto, eu penso que nenhum de nós quer chegar a esta situação. Como eu vos disse, se houver tempo ainda na edição do vídeo para pôr uma entrevista com o Roger, mas o Roger lá de Portugal, esse meu amigo aí do Olhão,
eu vou fazer e vou colocar neste vídeo. Se não conseguir, vou colocar noutro, mas porque o testemunho dele pode ser muito importante para vocês verem até que ponto é que este assunto é grave. Eu sei que às vezes pode não ter muita piada eu estar a fazer um vídeo destes, quando vocês muitos já me dizem, epá, gostava de ver era a tocar. Calma, vão ver, eu vou fazer exercícios com a bateria completa, vai ser um arraial, como eu costumo dizer. E vou exemplificar coisas, vou ensinar coisas, algumas coisas que eu desenvolvi eu próprio, outras que são de outros músicos, mas que nós aplicamos diariamente e que eu gostaria de ensinar àqueles, os da esquerda, que estão a começar agora, e aos da direita que já estão há muito tempo e que me conhecem e que sabem. Ainda há dias houve um que me pediu para fazer um vídeo sobre um determinado ritmo e que eu fiz e lhe enviei a ele próprio, e vocês também podem fazer. Mais uma vez vou explicar comentando. Eu gostaria de ver comentários sobre este vídeo e o que é que vocês acharam desta minha temática de falar sobre os problemas auditivos que os músicos e nomeadamente os bateristas têm. E, inclusivamente, se alguns de vocês já sentem alguma dificuldade auditiva ou algum problema auditivo, comentem e digam, porque não tenham problemas. O Roger também não teve problemas, inclusivamente disposto a fazer uma entrevista comigo. Portanto, eu terei muito gosto. O Roger provavelmente vai ser a primeira pessoa entrevistada neste canal, mas vão haver mais. Já tenho agendado com o meu amigo Jorge Carrilho também uma entrevista noutro campo, não neste, mas podemos até tocar neste campo, porque eu sei que o Jorge é muito sensível a estas coisas. Ainda há dias ele me tinha dito que é preferível se calhar um vídeo destes do que um vídeo sobre o instrumento, a bateria. Todos eles são necessários, todos eles têm o seu momento e o momento exato para este vídeo foi agora. Esta semana eu tive algumas dificuldades, mesmo até no meu trabalho e tudo mais, portanto não consegui fazer um vídeo mais cedo. Entretanto, este assunto deu-me aqui muito que estudar e que pesquisar, para não dizer nenhuma coisa imprópria ou nenhuma incerteza, digamos assim, bater em pontos certos e falar das pessoas certas que têm este problema, que certamente, tal como o Roger aí em Portugal, não se importam de que se saiba, e muitos deles, que é o caso do Roger, eu sei que o grande fundamento dele fazer essa entrevista e de eu nomear, que eu na primeira parte do vídeo tinha dito que não ia dizer o nome, mas depois falei com ele, é precisamente alertar a vocês que ainda pensam que não têm nenhum problema, ou que não têm mesmo, alertá-los para que façam alguma prevenção e para que se protejam, todos vocês, eu, todos nós, para que possamos continuar a fazer a nossa atividade como bateristas e como músicos e não tenhamos esse problema auditivo que é tão grave, irreversível e que nos traz um incómodo tremendo. Saudações baterísticas para todos, mais uma vez, aqui com as canecas dos nossos amigos de Tavira, que a publicidade deles passa sempre nos nossos ecrãs, nos nossos vídeos. Fiquem bem, até o próximo vídeo, que vai ser muito breve, e onde vamos também ter um assunto bastante interessante, mas esse já relacionado com a bateria e não relacionado com os malefícios que a bateria nos pode trazer, que ela pobre não tem culpa nenhuma. Nós é que muitas vezes somos extremamente descuidados e não tomamos cuidado com este problema que pode surgir. Para todos, fiquem bem, até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo. A Drum School despede-se por aqui. Drum School.